o índice é 1 em 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. Mas a boa notícia dessa doença é que se você pegar cedo o suficiente e você tratar, tiver acesso imediato ao tratamento, você vai ficar boa. A chance de cura é 95%. E essa ONG tem que dar acesso ao tratamento. Ninguém merece esperar para tratar quando é diagnosticada. Se eu salvar uma vida, já valeu a pena, né? Esse é o Papo Íntimo. Eu sei quanto a gente pode aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Por isso eu vou abrir as portas da minha casa para compartilhar junto aos meus convidados reflexões que possam transformar outras histórias. Aqui você vai analisar a trajetória de grandes empreendedores através de uma conversa mais intimista, que normalmente não te contam. O propósito é te encorajar e mostrar que é possível e assim, quem sabe, inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. Hoje, a minha convidada é uma mulher que faz a diferença no mundo. Ela é uma empreendedora social e criou o Instituto Protea, que ajuda mulheres de baixa renda que têm câncer de mama. Seja muito bem-vinda, Gabriela Antice. Obrigada, Sandra. Muito honrada com esse convite. Eu que estou muito feliz. A gente se conheceu há um tempo já, né? Uns 2 anos, talvez? Isso. Num toque como esse. E eu fiquei impressionadíssima com a tua história. A gente tem algumas coisas em comum. Somos em 3 irmãs, as Isso. duas, e temos 3 filhos homens, Exato. né? E você tem uma carreira muito bem sucedida. Eu queria que você começasse essa nossa conversa contando um pouquinho quem é a Gabi. Aonde você começou, como é que foi o desenvolvimento da tua carreira, antes de chegar no Instituto Protea. Tá ótimo. Bom, muito contente de estar aqui. Então, eu sou carioca, eu nasci e cresci no Rio até os 23 anos. Estudei no Colégio São Patrício, no Colégio Andres, e aí fui fazer economia. Na verdade, eu primeiro fui fazer engenharia na PUC, meu primeiro vestibular foi para fazer engenharia, mas depois de um ano eu resolvi mudar para economia, porque eu não gostava de física. E aí fui morar um tempo em Londres, aprender inglês, voltei e mudei para economia, então me formei em economia na PUC. E logo quando eu estava na faculdade, eu já comecei a estagiar no mercado financeiro. Meu primeiro emprego foi no Banco Icatu, um banco carioca que depois foi comprado pelo Banco Itaú. E eu já comecei a fazer análise de empresa, então eu sempre fui uma analista. Na parte de banco de investimento. Isso, na parte de banco de investimento, na parte de ações. Tá. E aí eu sabia que eu queria estudar fora, fazer um mestrado fora. Eu confesso que hoje eu me arrependo de não ter ido fazer faculdade fora, porque meus 3 filhos foram. Sim. E na época ninguém ia, na minha época. Além disso, eu era tenista. Então eu se pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria ido para uma faculdade americana para jogar tênis, né? Na época você não cogitou? Não, na época não. Quando eu tinha 14 anos, eu quase virei tenista profissional. É mesmo? Mas aí depois enfim, ia ter que morar fora, nos Estados Unidos. Sim. E acabei não querendo deixar a família. Aí acabei jogando até 18 anos bastante. Fui campeã carioca, fui campeã brasileira. Os teus pais te apoiavam nessa super apoiavam. Carreira? Eu viajava o Brasil inteiro com meu pai, jogando, enfim, tênis. E é mais só que na época não era normal você ir pelo esporte para a faculdade. Enfim, aí acabou que eu já me arrependo, porque o meu segundo filho foi jogar futebol na faculdade. Então eu vivi um pouco isso com ele. Lá nos Qual Estados faculdade Unidos. Que ele fez? O segundo fez Yale. O primeiro fez Harvard e o terceiro Columbia. Olha o nível. É uma cabeça que gerou 3 outras cabecinhas aí. Eu tenho muito orgulho deles, o mérito é todo deles. Eu e meu marido, com certeza, a gente ajudou um pouquinho, mas foram eles. Enfim, aí eu fiz faculdade aqui, entrei no mercado financeiro, mas eu sempre queria estudar fora. Eu acabei indo fazer um MBA. Então eu tinha 23 anos quando eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos, no MIT. E aí quando eu acabei, eu entrei para o mercado financeiro, só que lá, né? Então eu já entrei para trabalhar no buy side, que eles chamam, né? Então, em asset management. Então entrei primeiro para Fidelity Investments em Boston. Fiquei um tempo lá e depois, em 97, entrei para Goldman Sachs
em Nova York. Aí já estava namorando um americano, que aliás eu conheci no MBA. Que é o teu marido. Que é o meu marido até hoje. Eu sou casada há 29 anos com ele. Olha, demais. E meu pai, quando eu fui fazer o mestrado, né, o MBA, ele falava, se você quiser aprender inglês de verdade, namora um americano, né? Uma boa e estratégia. aí depois eu acabei ficando 15 anos fora, então acho que ele até se arrependeu disso, né? De ter falado isso, mas não, ele adora meu marido é um filho para ele. E acabou que o teu marido veio morar no Brasil e hoje fala português, né? Fala português, virou depois brasileiro. de 15 anos ele veio para cá. A gente ficou 15 anos lá e agora até passou um pouquinho, 17 anos aqui. Os teus filhos nasceram lá? 2 nasceram em Nova York e 1 nasceu em Londres. Tá. Aí eu entrei na Goldman em 97, fiquei 17 anos na Goldman, entre Nova York, Londres e São Paulo, e aí vim para o Brasil há 17 anos atrás. Vim com a Goldman, mas na verdade fui eu que meio convenci para eles de me deixarem vir para cá, porque na época a Goldman não tinha quase nada aqui no Brasil. Porque você queria voltar? Então, a minha irmã, que eu estava fora há 15 anos, aos 34 anos foi diagnosticado com câncer de mama. 34 anos. 34 anos. E eu morava em Londres. E aí aquilo foi um baque para mim, né? Porque eu estava, enfim, morando fora há 15 anos e um tabu, você acha, quando você tem câncer de mama vai morrer, né? Então eu falei, meu Deus, tem que voltar. E aí eu morava em Londres, trabalhava na Goldman e vinha todo mês. Passava uma semana aqui trabalhando daqui para acompanhá-la na quimioterapia, né? Ela é mais nova que você? Ela é mais nova. Eu sou a mais velha, eu tenho hoje 57, ou seja, nem sei que idade que eu tenho. ela tem 4 anos a menos e a terceira tem 4 anos a menos também. E ela teve aos 34 anos. Eu tive o meu primeiro aos 48 anos, né? Nossa. Então eu tive 11 anos depois do dela, né? Enfim, aí aquilo foi um choque. Depois do tratamento dela, eu falei, gente, o Brasil era 2006 isso, o Brasil estava bombando, 2006, 2007, mercado financeiro, milhões de IPOs aquela época e tudo. Da revista Time com foguete, exatamente, falando que o Brasil ia decolar. E aí eu falei, não, quero voltar, e aí convenci a Goldman de me deixar vir, e cheguei aqui, e enfim, e fiquei ainda 5 anos na Goldman, e aí depois de 5 anos eu acabei saindo e eu estou há 10 anos, eu tenho uma gestora que é dentro de um family office, dentro do family office do Jorge Paulo Lemann, e eu trabalho com ele. Chama ACE. ACE, Gestão Global, e o family office chama LTS Investments. Há quanto tempo então você está? Tem 10 anos que eu estou lá, 10 anos. Fazendo uma gestão de um fundo de ações nos Estados Unidos e na Europa. Olha que história, né? Então, o que te motivou a voltar para o Brasil e você já tinha uma carreira super bem sucedida, mas montou esse fundo, né, com o Family Office, também muito bem sucedido, mas você é a CEO, sim, né? Você é a cabeça desse projeto. Você veio para cá, voltou para o Brasil motivada, então, por causa desse problema que a tua irmã teve. Sim. Você imaginava que você ia ter o câncer de mama pela tua irmã? Vocês tinham esse fator genético na família? Não, na verdade eu não imaginava, mas a gente tinha um histórico. Minha avó materna tinha tido, mas numa idade mais avançada, acima de 70 anos, e ela também ficou boa, e depois ela faleceu aos 93, não disso. Minha tia paterna, do lado do meu pai, também teve aos 68 anos e está viva até hoje com 87. Então, a gente, de fato, tinha esse histórico genético, mas, inclusive, minha irmã, quando teve aos 34 anos, fez o exame genético e deu negativo. E depois, quando eu tive, nós refizemos o exame genético, também deu negativo. Então, o nosso câncer não é genético comprovadamente, mas tivemos uma consulta com especialistas genéticos que acham que o nosso câncer é genético, dado que eu e ela tivemos, mas que ainda não se conhece o gene. Sim. Então, eles nos recomendam fazer esse exame genético de 5 em 5 anos, porque a gente tem uma outra irmã que não teve. Ela que diz, eu só que não teve, né? Por enquanto, os exames genéticos dão negativo, mas você sabe que câncer genético é só 10% dos casos, né? 90% não é genético, né? Você acha que é por causa do ambiente que a gente vive, de poluição, de estresse? Você acha que tem algum outro fator que possa contribuir? Porque se não é genético, e o índice
vem aumentando, né? É alto. Olha, o índice é 1 em 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. É muito alto. 12,5%, né, das mulheres. E assim, existem estudos que mostram que tem fatores que podem aumentar a tua chance de ser uma dessas 8, né? Por exemplo, obesidade, falta de exercício físico, álcool, né, estresse, alimentação. Mas assim, se você vê no meu caso, eu sempre fiz exercício físico, Atleta. eu nunca fui obesa. Sim. Tá, estresse, tá bom. Talvez estresse eu possa ter tido, mas nunca tive, assim, estresse, assim, de ficar deprimida, nunca fui deprimida, nada disso. Meu trabalho sempre foi um trabalho estressante, mas que eu adoro, tenho paixão pelo que eu faço, né? Então, álcool eu bebo em moderação, alimentação sempre me alimentei bem. Então, assim, eu realmente não tenho nenhum dos fatores de risco, né? Sim. Mas é isso, 1 em 8 mulheres vão ter, mas a boa notícia dessa doença é que se você pegar cedo o suficiente e você tratar, tiver acesso imediato ao tratamento, você vai ficar boa. A chance de cura é 95% se você pegar cedo e tratar, né? É isso, e eu te agradeço muito de estar aqui nesse mês de outubro, um mês tão importante para a conscientização, né, do câncer de mama. Muito. É um câncer que acomete majoritariamente mulheres, né? Tem um percentual bem pequeno Sim. de homens que tem também, mas é um tema que afeta diretamente as mulheres, muitas mulheres, 12,5%, né, como você falou, é um índice muito alto. E a gente precisa, esse mês é importante porque ele conscientiza todas as mulheres. Imagina, tua irmã com 30 e poucos anos, é muito cedo, todas as mulheres são, e não tem fator genético conhecido até hoje, todas as mulheres estão suscetíveis a ter. Exato. Né? Ele não discrimina, não elege nenhum padrão social, padrão de etnia, não escolhe quem. Todas as mulheres estão suscetíveis, e esse mês é importante para a gente ter essa consciência de que a gente também pode ter. Então é importante fazer os exames. Se você tem alguma desconfiança, vai fazer o exame, né? Porque acho que tem muito disso, da intuição. Ainda mais porque é a partir dos 40 anos, né, que se faz mamografia. Então, no sistema de saúde suplementar, sim. A partir de 40, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir de 40 anos, todo ano. Já no SUS, é a partir de 50 anos, a cada 2 anos. Muito tarde. E aí, quando não pega no começo, aí o tratamento é muito mais sofrido e as chances de sobrevida são muito menores. São muito menores e o custo é muito maior também. E o custo muito maior, para o Estado, inclusive. Sim. E, bom, quando você teve a notícia do teu câncer de mama, como é que foi isso? Como é que foi esse diagnóstico? O que você sentiu? E foi isso o que te levou a criar o Protea? E assim, quantas outras milhares, não milhões de mulheres não passaram pelo mesmo problema e não tiveram essa iniciativa? Então, como o Papo Íntimo é para saber dessa verdadeira motivação dos empreendedores contarem para a gente aqui o que foi essa verdadeira motivação que levou a criar o seu empreendimento, eu queria que você contasse isso para a gente. Claro. Então, eu tive câncer de mama 2 vezes nos últimos 7 anos. A primeira foi em 2015, em outubro, e a segunda, em 2017, outubro também, né? Então, a primeira vez, o meu primeiro diagnóstico, eu fiz meus exames de rotina, eu fazia anualmente, e eu era muito regrada no mesmo mês, justamente por causa da história da minha irmã. Tá. A gente era muito regrada. E aí, nesse exame de rotina, teve esse diagnóstico. O nosso mastologista, que tinha sido dela e que é o meu, inclusive convidou ela para ir na consulta. Quando eu cheguei na consulta, que ele ia me dar a notícia, ela estava lá, né? Aí, quando eu olhei para ela, eu falei: o que você está fazendo aqui? Né? Eu vim pegar um exame com o doutor Silvio. E aí eu falei: bom, já que eu sou analista, já desconfiei e falei: não está uma coisa. Entramos, ele estava com o exame aberto e falou: olha, eu chamei tua irmã porque está aqui um nódulo, ele não está com uma cara boa, mas por isso que eu pedi para você fazer uma biópsia agora, né? Você vai sair daqui e vai fazer a biópsia, mas você tem o exame da tua irmã, então vai dar tudo certo. Ela foi uma guerreira vitoriosa e tal. Então, na hora, foi assim, quando ele me falou aquilo,
eu juro, a primeira coisa que eu pensei, ela estava do meu lado, eu falei, puxa, ainda bem que não é ela de novo e sou eu, né? Sim. Como eu tinha o exemplo dela, e eu tinha o exemplo da história do câncer de mama com história com final feliz, né? Não foi tão dura. Eu não pensei pensei na hora no pior, né? Uhum. Quer dizer, eu até pensei, ele falou, olha, a gente só vai ter certeza depois da biópsia, mas eu conheço ele, eu já sabia que era, né? Uhum. E aí eu estava, inclusive, indo para os Estados Unidos no dia seguinte, justamente com a minha irmã, porque era o fim de semana, primeiro fim de semana dos pais da universidade do meu filho mais velho. O meu marido não ia poder ir por causa do trabalho, então eu tinha convidado ela para ir comigo, porque ela é madrinha dele. E a gente ia literalmente no dia seguinte. Aí quando ele me falou isso, eu falei, doutor Silvio, mas eu tô indo amanhã para os Estados Unidos, você quer que eu cancele a viagem? Aí ele falou, Gabi, não, se você tá com a cabeça de ir… Eu falei, Eleonora tá até vindo comigo, né? Ele falou, se você tá com a cabeça de ir, vá. O resultado da biópsia vai vir na sexta-feira. Quando que você vai voltar? Aí eu falei, eu ainda ia ficar uma semana trabalhando lá depois. Ele falou, não, se por acaso a biópsia confirmar, você volta domingo e na semana que vem a gente faz tudo que tem que fazer. Aí eu fui com a minha irmã, estava lá em Boston. Quando você teve a confirmação, você estava lá. Quando eu tive a confirmação, ele me ligou, eu estava com ela do lado. E aí, na hora que veio a notícia, foi no único momento que eu pensei, falei, caiu uma lágrima, eu falei, eu não posso morrer, eu tenho que estar aqui para ver meu filho se formar daqui a 4 anos. Né? Sim. Então, mas aí, você vê, eu pensei uma coisa negativa, eu logo já pensei, não, eu tenho que lutar para ver meu filho se formar. Tem um objetivo maior, né? E aí eu tive certeza que eu ia ficar boa, assim. E para mim, era como se eu tivesse entrado num campeonato de tênis e cada quimioterapia era uma rodada. Eu tinha que chegar na final e eu tinha que ganhar o campeonato, né? Então eu via a quimioterapia como uma coisa boa, não uma coisa ruim, que era a minha cura, né? E realmente, assim, hoje eu só lembro das coisas boas, né? Isso foi a primeira vez. Então, já na primeira vez, uma gratidão que você tem, né, de ter acesso imediato, de ter a chance de cura, de ter um bom prognóstico, né, porque eu peguei cedo o suficiente. Então, você tinha feito o exame um ano antes e não tinha nada. Não aí um ano depois, e era grande o suficiente? Já era grande, porque o meu tipo de câncer é um chamado HER2 positivo, que ele é um que cresce rápido, ele é agressivo. Só que a boa notícia dele é que foi descoberto um remédio, que é uma imunoterapia que você toma junto com a químio, que te faz… A chance de cura é muito alta com esse remédio, com essa imunoterapia. Inclusive, diminui muito a chance de voltar. Então, ele passou a ser… Não era o pior tumor para ter, mas só que por causa desse remédio, que a minha irmã foi a primeira pessoa a tomar no Brasil, você vê, 11 anos antes. Esse remédio só agora, que há pouco tempo que ele foi aprovado no SUS, você vê, não teve durante… Você vê, o setor privado teve 11 anos antes, até mais, 15 anos antes. E então, meu prognóstico era muito bom. Então, eu tinha uma gratidão e já… Então, assim, acabei meu tratamento, pensei em fazer uma coisa, tive uma ideia, fiz até uma conta no Instagram para desmistificar a perda de cabelo e tal, mas não consegui botar nada em pé. Voltei… Aliás, eu trabalhei durante todo o meu tratamento, assim, porque ficar em casa, né, assim… Só Deus pensando no problema, né? Eu fazia tudo, trabalhava, jogava tênis, tudo normal, vida normal. E aí, 2 anos depois, num exame de rotina, você vê, eu fazia mais frequente do que um ano, fazia eu comecei de 3 em 3 meses, depois 6 em 6 meses. E aí, num exame de rotina, na mesma mama que eu tinha tido, que aliás eu tinha feito dupla mastectomia, só que você não tira 100% da mama, que você tem que deixar um tiquinho de tecido mamário para a prótese não necrosar na pele. E aí, eu não tinha, na mama que eu tinha tido, eu também não tinha tirado o mamilo, porque não tinha precisado, né? Pôde ser preservado. E aí ele voltou ali pertinho do mamilo, 2 anos depois, no exame de rotina. Aí, bom, foi tranquilérrimo a segunda vez. Eu fiz tudo de novo, porque como era a segunda vez, eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, que eu não tinha feito na primeira vez, fiz a cirurgia. Quando eu cheguei em casa da cirurgia, eu recebi o telefonema de uma amiga para me dar solidariedade. Uma das coisas boas de passar por isso as pessoas. Por isso que eu até falo, para quem está passando por isso, assim, não esconda.
Porque Tem muita gente que esconde, né? Muita gente que esconde e você não recebe a solidariedade quando você esconde, que te dá muita força, sabe? E além disso, de receber essa força, tem a questão de você mostrar para o mundo que é possível ficar Exato. bem, continuar trabalhando, Exato. continuar jogando tênis, Exato. e mostrar que vai passar e que é um período difícil, mostrar as verdades mesmo, né? Porque muitas outras mulheres vão se inspirar na sua história, né? E isso é importante também Essa expor, coisa de contar, eu falo para todo mundo. Inclusive eu me lembro que eu ia no shopping, assim, de lenço, porque eu não aguentei usar peruca, e então eu usava lenço. E aí, volta e meia, uma mulher me parava para me dar força, que não me conhecia, mas Olha, que que tinha lindo. passado por isso. E para me dar força, para dizer, olha, eu passei por isso, tá? Hoje eu faço a mesma coisa, quando eu tô no shopping e vejo alguém que tá de lenço, ou que tá, A né? empatia das pessoas, né? E eu falo, olha, eu Lindo. passei por isso, você vai dar tudo certo e tal. Então, assim, eu cheguei da minha cirurgia, recebi o telefonema da minha amiga para me dar solidariedade. Ela falou, Gabi, como você tá? Eu falei, olha, eu só tenho a agradecer. Dessa vez eu peguei, era estágio 1, nem 1 quase, né? O primeiro era estágio 3. Então, vou tirar de letra, vou fazer tudo de novo, porque foi a segunda vez para, né, o médico quer que eu seja, né, ter o maior cuidado possível. Ela falou, Gabi, você é incrível, você tem razão, é muita gratidão, mas você é incrível. A minha funcionária de 40 anos acabou de ser diagnosticada e vai ter que esperar 6 meses para tratar. Falou isso no telefone. Aí, quando ela falou isso, eu falei, gente, isso não é possível, isso é desumano, né? Falei, como que alguém como eu pode tratar 2 vezes imediatamente no espaço de 2 anos, né? E essa moça de 40 anos vai esperar 6 meses para tratar. Que pode significar uma sentença de morte. Aí, naquele telefonema, eu falo coisa divina, e hoje eu falo, Deus me mandou o segundo para eu ter certeza para eu criar o Proteia, eu não tenho dúvida disso. E aí eu pensei naquele telefone, eu falei, agora eu vou fazer uma ONG, que eu já queria fazer da primeira vez, mas não tinha tido a ideia. E essa ONG tem que dar acesso ao tratamento. Ninguém merece esperar para tratar quando é diagnosticado. É melhor você nem saber que você tem, né, a doença. Claro. E aí veio a ideia. Eu sabia como o SUS funcionava, porque o SUS tem milhões de qualidades, né? Tem um problema de gestão em determinadas áreas, mas a realidade é que os hospitais públicos não dão conta, não têm capacidade para tratar todo mundo. Né? Você pensa, 75% da população brasileira depende do SUS, não tem seguro-saúde. Então, os hospitais públicos não têm capacidade. Então, o SUS, ele credencia hospitais privados ou filantrópicos e fala para esses hospitais, trata o meu paciente que eu te pago. O problema é que o SUS não paga o custo do tratamento, porque tem inflação médica e o SUS não aumenta quanto paga. Só para te dar uma ideia, no Santa Marcelina, que é a nossa primeira parceria, que já tem 5 anos, o SUS não aumenta o que paga há 14 anos. Nossa. Então, hoje, o SUS paga 1/3 do custo de um tratamento de câncer de mama. Tá? Então, naquele telefonema, eu pensei, e se eu pagar o que o SUS não paga? E se eu viabilizar ao hospital a tratar mais pacientes pagando o que o SUS não paga, fazendo o hospital, né, break-even no tratamento e, em contrapartida, tratar mais pacientes. E eles aceitaram isso? Não, isso foi a minha ideia, né? Sim. Naquele telefonema. Aí, eu falei, como que eu vou bancar isso? Aí, aquele eu pensei, eu tenho dinheiro para salvar uma vida, 2, 3, né, até 10 vidas, eu tenho dinheiro. Agora, se eu salvar uma vida, já valeu a pena, né? Então, e naquele telefonema eu pensei, a gente vai ser o Médicos Sem Fronteira do câncer de mama, porque o Médicos Sem Fronteira é um que mais capta no Brasil, muito mais que qualquer outra, porque aquela doação fiel, aquela doação mensal pouca, que é o que cabe no bolso. Então, o Médicos Sem Fronteira tem mais de 600 mil brasileiros que doam menos de R$30 por mês. Você pode imaginar quanto é isso? 260 milhões de reais que eles captam no Brasil. O trabalho todos dele é maravilhoso, eles são seríssimos na África. Eles voltaram para cá no Covid, mas o grosso do trabalho deles é na África. Então, naquele telefone, eu falei assim, eu vou ser o Médicos Sem Fronteira do câncer de mama. Mas eu falei, eu tenho que validar essa ideia, eu sou analista, uma ideia maluca e tal. Aí, eu liguei para minha mãe, eu ia começar minha quimioterapia, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô com essa ideia, eu quero falar com o Dr. Marcos de Moraes. Dr. Marcos de Moraes infelizmente ele faleceu, mas ele já era aposentado, mas ele foi cirurgião oncológico, operou minha mãe de câncer de intestino no Rio há 30 anos atrás. Mas por que eu lembrei dele? Porque ele foi presidente do INCA,
Instituto Nacional do Câncer, durante 10 anos. Então eu falei, primeira pessoa que eu vou validar essa ideia, se ele acha que eu sou maluca ou não. Aí eu liguei pra minha mãe, pedi o telefone dele, falei, mãe, eu tô com essa ideia, quero começar essa ONG que vai dar acesso ao tratamento. Liguei para ele e falei, eu tô com essa ideia, o senhor acha que algum hospital vai querer fazer parceria com essa ONG que eu vou criar? Ele falou, Gabi, eu acho a tua ideia genial, porque o hospital, na verdade, na essência, quer sempre tratar mais pacientes, você está viabilizando o hospital tratar mais pacientes, né? Uhum. Então, ele tinha toda a razão, porque todo hospital que a gente falou até hoje, todos abriram as portas. A gente teve que começar por um, que escolhemos o Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Hoje essa parceria tem 5 anos. O câncer de mama hoje lá é o Proteia. Assim, a gente desenhou um projeto com 3 pilares fundamentais. Quer dizer, você, para tratar mais pacientes, você precisa trazer mais pacientes do sistema da regulação do SUS e ter mais consultas. Então, a gente paga 2 plantões de médicos para poder ter mais consulta de mais pacientes vindo dos postos de saúde que alimentam o hospital de pacientes. Sim. A gente, basicamente, reduziu o tempo entre a primeira consulta que você tem com o mastologista, em qual a tua suspeita de câncer de mama ela é validada pela consulta clínica, mas você tem que fazer exames para confirmar essa suspeita. E quando a gente chegou lá, o paciente vinha do SUS, tinha consulta com o mastologista, voltava só 45 dias depois para fazer esses exames. Para ter o diagnóstico certo. O que a gente fez? A gente justamente falou, não. Primeiro ano, inclusive, a gente voltava no dia seguinte. Aí a gente viu até que no dia seguinte era às vezes difícil as pacientes todas voltarem, porque elas têm que trabalhar, ia perder um segundo dia de trabalho, etc. Então hoje, a gente tem hoje em dia, por isso que são 2 plantões médicos, e as pacientes vêm, fazem 2 dias de consulta, e no mesmo dia elas fazem todos os exames, que a gente chama da linha de cuidado, para determinar se de fato essa suspeita e se for, qual vai ser o tratamento, né? Então faz tudo no mesmo dia. E além disso, o que a gente fez? Porque tudo é gestão, né? Então a gente chegou e falou assim, olha, vimos conversando com eles, e por isso que a gente tem um conselho médico no Proteia, porque o nosso conselho médico conversa com a equipe médica do hospital para justamente desenhar esse projeto, né? E fazer todos os checks and balances para que esse projeto, no fundo, qual é o objetivo principal do projeto? É aumentar o número de pacientes tratados. Uhum. Mas você precisa ver quais são os gargalos. Então, um dos gargalos era o centro cirúrgico, porque nas cirurgias de mama, uma parte do centro cirúrgico, um dia do centro cirúrgico era usado para fazer um exame de mamotomia, que é uma biópsia, mamotomia de nódulos não palpáveis, que fazia no centro cirúrgico, dava uma anestesia geral na mulher, e isso porque o hospital não tem um equipamento, que é um equipamento muito caro, que custa mais de $200 mil, que o hospital não tinha como bancar. Uhum. Então ele usava o centro cirúrgico, dava uma anestesia para fazer essa biópsia de nódulos não palpáveis. O que a gente fez? A gente fez uma parceria com o hospital na Vila Nova Conceição, Nova Diagnósticos, e a gente leva as pacientes do Santa Marcelina para fazer essa biópsia. Eles nos dão uma mão de obra do exame, a gente paga as agulhas, eles nos dão uma agulha, só uma agulha custa R$2 mil. Nossa. E com isso a gente esvaziou o centro cirúrgico para fazer mais cirurgia de mama, e a gente diminuiu a espera da cirurgia, que era de 75 dias para menos de 30 dias. Olha a cabeça de CEO, como é importante, né? Essa carreira toda que você teve, que era de muito sucesso, com gestão, enfim, fez com que você otimizasse processos mesmo para poder viabilizar uma solução lógica, né? E isso. que traz muitos benefícios. E por último, a gente aumentou o número de mulheres tratadas, né? Realmente pagando cirurgia, radioterapia e quimioterapia, os 2/3 que falta, e aumentamos em 50% o número de mulheres tratadas lá. Demais. Eles recebiam 20 novos casos de câncer de mama. Quando a gente começou a conversar com eles, eles queriam reduzir para 16 por mês, novos casos, né? Uhum. Você recebe um novo caso, mas na média dura 11 meses todo o processo, né? E hoje a gente está em 30, então a gente aumentou, a gente não deixou reduzir, a gente aumentou de 20 para 30, né, e já beneficiamos mais de 1.450 mulheres com tratamento completo. Uau, né? Que demais. Então, assim, voltando, eu acho que o Proteia deu certo, porque, como você falou, quer dizer, aliás, tem gente do terceiro setor que não gosta que eu fale isso, mas para mim,
é uma ONG, mas é uma ONG tracinho uma startup, né? Você tem que tratar isso como empresa, né? Você tem que ter planejamento, você tem que ter governança, você tem que ter, você não pode botar a carroça na frente dos bois. Então, hoje em dia, você vê até hoje, o Protege tem 5 anos, e a gente tem basicamente 6 pessoas que trabalham full time na ONG. É a Cris que toca, a Nira que está aqui, que foi a Cris e a Nira foram as 2 primeiras, e mais 4 pessoas, quer dizer… Você tem uma governança, você tem um sistema de gestão. Sim. Temos vários voluntários que ajudam. Algumas das pessoas que trabalham full time eram inclusive voluntários que depois se converteram. Então, assim, você tem que ter tudo, porque senão… Então, hoje eu posso dizer, o processo deu certo, agora é uma questão da gente escalar. Sim. E para escalar a gente precisa, obviamente, de doação. De doação e divulgar o projeto, né? Divulgar. Porque como as mulheres chegam no Protea? Como elas têm conhecimento que existe esse projeto que pode ajudar elas? As pacientes, elas chegam via o sistema da regulação do SUS. Tá. Né? Inclusive, a gente nem fura fila, porque não é justo, né? O que a gente faz, a gente acelera a fila do SUS. Né? Então, vem direto do sistema CROSS, que é o sistema de regulação do SUS, e a gente aumenta o número de mulheres tratadas num período mais curto. Né? E, Gabi, você conseguiu salvar a funcionária da sua amiga? Aquela sim, ela tá ótima. Ai, graças a Deus. Que bom. Que notícia boa. Maravilhosa. E aí, outra coisa também que é importante falar, que também como empresa, né? Você que conhece bem, então assim, a gente começou com um único objetivo, dar acesso ao tratamento, né? Às vezes, em empresa, você tem um planejamento, uma estratégia, mas às vezes você tem que dar um pouco uma mudança, né? De rumo, de rota. O que a gente viu no primeiro ano já do Santa Marcelina? A gente viu que 50% das mulheres que chegavam, porque a gente só vê a mulher na hora que ela chega encaminhada por essa regulação do SUS. A gente viu que 50% delas chegavam em estágio avançado. Né? Por quê? Porque é aquela coisa, elas vão primeiro no postinho de saúde, depois vai fazer, que não é com o médico especialista, é com o médico clínico geral, aí vai fazer a mamografia, aí às vezes nem faz a mamografia diretamente, marca uma consulta com o ginecologista. Então, essa jornada, né? Então, o que a gente fez? A gente falou, a gente precisa atuar no diagnóstico. A gente precisa trazer elas mais rápido, né? Então, hoje a gente tem 2 projetos que são na área do diagnóstico. Um chama-se Cuida Mamas, que a Nira, inclusive, que está aqui, é responsável. E é um projeto fantástico, foi um projeto basicamente tripartite, desenvolvido pelo Instituto Telos, pelo Instituto Protea, financiado pela Roche e pela Avon, e agora pela Daiichi, né, Nira? E é um projeto que foi uma consultoria que a gente fez, inclusive com aval, né, da prefeitura, para a gente entender justamente essa jornada da paciente, de quando ela vai no postinho de saúde, que é a UBS, Unidade Básica de Saúde, até quando ela chega encaminhada pelo sistema SUS no hospital. E a gente fez uma consultoria que demorou 1 ano e meio, 2 anos, e agora a gente está implementando, são muitas soluções, as quase 30, a gente escolheu 8 soluções para implementar, para realmente reduzir essa jornada, para a gente pegar mais cedo. Esse é um. O segundo, esse para mim é a galinha dos ovos de ouro, é uma tecnologia de inteligência artificial, que é uma coisa nova nos Estados Unidos e que a gente está trazendo para o Brasil, que é uma coisa fantástica, é o seguinte, ela foi inventada pela chefe de radiologia do Mass General Hospital, junto com a cientista de ciência da computação do MIT. Então, ele é um projeto que foi desenvolvido pelo MIT e pelo MGH, lá em Boston, e que é, basicamente, um modelo de inteligência artificial que, com base numa imagem, numa mamografia, 2, né, porque é uma para cada lado, ele diz o risco daquela paciente desenvolver câncer de mama em até 5 anos. Olha, e não existe isso aqui ainda no setor privado? Não existe nem aqui nem nos Estados Unidos. Isso é uma coisa nova que foi desenvolvida no MIT e no MGH. A gente descobriu e aí trouxemos aqui, validamos no Hospital de Barretos e agora a gente está implementando no Hospital Santa Marcelina. Para isso a gente precisou de uma doação de um mamógrafo digital, porque o Santa Marcelina não tinha, a gente conseguiu uma doação da GE e hoje a gente está implementando isso lá. Mas qual é o pulo do gato dessa tecnologia? É que
doutora Connie Lehman, que é a inventora disso, ela acredita que o rastreamento do câncer de mama não deveria ser feito com base em idade. Você tem 40 anos, você faz a tua primeira mamografia, ou você tem, no caso, SUS é 50, pior. Tem que ser baseado em risco. Sim. Você tem alto risco ou tem baixo risco? Então, a visão dela é que toda mulher deveria fazer sua primeira mamografia e única aos 25 anos. Com essa tecnologia, aos 25 anos, você sabe se você tem alto risco ou baixo risco. Se você for baixo risco, você vai voltar aos 40. Se você for alto risco, você vai ter outro tipo de rastreamento. E com isso, você vai detectar muito mais cedo, né? Porque hoje, por exemplo, em Santa Marcelina, 28% dos casos de câncer de mama tem menos de 40 anos. Isso é uma informação que para mim foi novidade quando a gente começou a desenvolver o projeto do Sutiã Esperança, que é um sutiã que a gente desenvolveu a muitas mãos. A gente convidou 6 mulheres que fizeram a cirurgia, a mastectomia, e que ajudaram a desenvolver um produto que fosse perfeito. A gente criou mais de 15 protótipos até chegar no produto ideal. E todas elas iam falando assim, não, essa costura não pode, ela incomoda, então a gente tinha que embutir a costura. Não, precisa ter um bolso aqui, um bolso na lateral, um bolso embaixo, para caber as próteses. Claro. A gente descobriu que prótese não se doa, não se vende, se doa, né? E toda cidade do Brasil tem, nem que seja uma igrejinha que tem lá pessoas fazendo essas próteses para doar para a população que precisa. Enfim, várias descobertas. E a cada reunião que eu tinha com elas, lógico, me emocionava em todas, de ouvir as histórias delas, as dores delas. E uma coisa que me chocou era isso. Nenhuma delas tinha histórico na família de câncer de mama. A maioria delas, mães recentes, de 30 e poucos anos. Olha isso. A idade da tua irmã, né? A idade da tua irmã teve o diagnóstico. E isso me chocou muito. Assim, primeiro que qualquer mulher, basta ser mulher, tá suscetível a ter o câncer de mama. E outra é que não tem idade, né? Então, isso me assustou bastante. Então, isso é muito importante. Essa máquina, né? Que vai detectar a chance de ter o câncer de mama, e que o primeiro exame tem que ser com 25 anos, é genial, porque olha quanto sofrimento não vai poupar de tanta gente. A gente precisa, tomara que dê certo esse projeto, que a gente consiga popularizar ele aqui no Brasil em breve. E aí o nosso sonho grande, agora a gente está implementando, são 3 anos para justamente a gente estar chamando as mulheres que têm alto risco para rastrear mais cedo, né? Se você tem um alto risco, você não vai esperar 1 ano para fazer a tua mamografia. Você vai ou voltar daqui a 3 meses ou fazer um exame agora, se o risco for muito alto e tal. É demais. Vira o jogo, isso aí vira o jogo. E o nosso sonho grande uma vez a gente ter esses dados, a gente botar isso no SUS. A gente está, inclusive, com um projeto também de consultoria feito por nós. A gente contratou uma empresa para mapear todos os mamógrafos do SUS no Brasil, para a gente poder, na hora que a gente tiver esses dados para mostrar, ir para o SUS e dizer, olha, temos que fazer isso, e em vez de 50 para 40, vai de 50 para 25, se Deus quiser. Gabi, hoje com o Proteia você atua a nível Brasil ou é mais focado em São Paulo? Então, a gente começou em São Paulo, em Santa Marcelina, aí como eu falei, a gente chegou na capacidade máxima para tratar lá, e aí a gente resolveu, o nosso sonho grande é estar em todos os estados, mas para isso a gente obviamente precisa de captar, porque custa, né? Quer dizer, claro. A gente hoje no Santa Marcelina custa R$28 mil por mulher para o Proteia. Nossa. É o que a gente doa. E falando nisso, só desculpa te interromper rapidinho, mas você falou de várias empresas que são grandes doadores, né? Avon, GE, Roche, enfim. Sim. Empresas grandes e que se sensibilizam com a causa e fazem suas doações em dinheiro, que é muito importante, mas eu, pessoa física, ou eu com minha empresa pequena, de pequeno porte, médio porte, como é que eu posso fazer minha doação para o Proteia? Sim, então hoje a gente tem 50% praticamente da nossa captação anual vem de parcerias com empresas grandes, mas também de todos os tamanhos, então a gente tem muitos produtos como o sutiã de vocês. Olha só, que legal. Que a venda, um percentual vai para o Proteia, a gente tem parcerias com a Lelis. Olha que lindo o sutiã. Isso é uma outra coisa, além de funcional, de
obedecer todas as regras que as meninas ajudaram a gente, né, a colocar no sutiã, de conforto, enfim, a qualidade toda, a renda macia, o tecido macio por dentro. Além de tudo isso, é um sutiã lindo, né? Qualquer pessoa pode usar, mesmo que não fez nenhum tipo de cirurgia. Você também doa para os nossos pacientes, né? Sim, que eu sim. sei. E é um momento que elas estão se sentindo com a autoestima prejudicada. E você bem com o sutiã, ele tem no bege também, para pessoa usar no dia a dia, mas ter na cor preta, né, uma cor mais sensual, ou num pink, que vai fazer com que o astral dela levante, né, e ela encare a própria doença, enfim, esse momento difícil que ela está passando de uma outra maneira, né. E aí, então, metade são essas parcerias, que aliás, se todo mundo que estiver ouvindo esse podcast puder ir no nosso Instagram e ver todas as parcerias, até o Sal Cisne, já vou falar no Sal Cisne, é a primeira vez que o Sal Cisne muda de cor. Ficou rosa. Ficou rosa. Então, eles estão vendendo esse mês e vão nos doar. Enfim, e a outra metade são doações de pessoas físicas. Todo mês, graças a Deus, a gente aumenta o número de doadores. A gente tem mais de 2.000 CPFs que já doaram pro Proteia. Alguns fazem doação única, outros fazem doação mensal. E assim, eu acho que é isso, divulgar, assim, essa é uma causa que sensibiliza as pessoas. E hoje eu tenho certeza que uma das razões pelo qual o Proteia deu certo é que todo mundo conhece alguém que teve essa doença, né? É isso. Então quando vê uma ONG séria que está fazendo diferença para quem precisa, se sensibiliza e doa, né? Então, assim, a gente está longe ainda de ser o Médicos Sem Fronteira com 600 mil doadores mensais, mas a gente vai chegar lá. Vai. Uma dica aí, também de empresária para empresária, né? Você sistematizar esse tipo de doação, né? Criar um mecanismo fácil, seja uma landing page, uma coisa que seja muito fácil, né? De hoje, usar. No nosso site é fácil, no sentido que a gente tem uma plataforma, então você chega lá no site doar e aí você tem a opção de escolher parcela única ou parcela mensal, boleto bancário ou cartão de crédito. Né? Pix então, tem, não? Pix já tem? Pix também. Pix também. Ótimo. Já temos o Pix. Ótimo. A única coisa que a gente não tem ainda, que a gente está tentando ter, é o débito automático em conta. Isso a gente está tentando. Não, mas tá ótimo, tá super fácil. Então é só entrar lá no site e fazer essa doação. Isso. Faz uma assinatura, né? Programa aí uma série de pagamentos, de parcelamentos aí para você ir fazendo sua contribuição, porque é o que você falou, todo mundo conhece alguém que já passou por isso. Ou tem alguém na família. E assim, 50% da população está suscetível a ter. Isso. E agora, então, a gente foi para a Bahia, que eu não respondi a tua pergunta, mas a nossa segunda parceria começou esse ano com o Hospital Filantrópico na Bahia, com o mesmo objetivo de aumentar o número de pacientes tratados lá. E está indo muito bem o projeto, a Nira também que toca lá de Salvador. E o nosso sonho grande é estar no Brasil inteiro, né? E assim, a gente faz isso tudo porque a gente só tem um objetivo, uma missão, que é contribuir para que essa taxa de mortalidade da doença, que hoje no Brasil, se 1 em 8 vão ter ao longo da vida, hoje 1 em 4 não sobrevive 5 anos. Nossa. A gente está falando de 25% de taxa de mortalidade, que é assim que se mede, sobrevida em 5 anos. Ao passo que isso no resto do mundo é 5. Chega no máximo 8. Por causa gente tá da 5 vezes. acessibilidade do diagnóstico. Diagnóstico precoce e acesso ao tratamento. E é isso que a gente faz. A gente está acesso ao tratamento e a gente vai estar atuando no diagnóstico precoce. Uma triste realidade, e que bom que você teve essa iniciativa e realizou esse projeto. E que tem esse sonho grande de estar no Brasil inteiro. Tenho certeza que vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Ô, Gabi, como que funciona o Instituto Proteia? Você contou um pouco dessa parte de governança, né, das pessoas que atuam. E qual que é o teu papel lá hoje? Então, eu sou estou no conselho, né? Então a gente tem planejamento, a gente tem reuniões de conselho mensal. E obviamente, eu gasto uns 20% do meu tempo contando fim de semana no Instituto Proteia. Eu acordo pensando no Proteia, eu vou dormir pensando no Proteia. Assim, eu acho que o Proteia deu certo porque eu fiz 2 coisas que deram certo, né? Uma foi o conselho e a outra a gestão, né, do time. Escolher as pessoas que realmente trabalham ali full time
lideradas pela Cris Assunção, que é a diretora executiva. O conselho, hoje em dia, a gente tem reuniões mensais. É um conselho formado por 13 mulheres, metade tiveram a doença, metade não. Elas têm backgrounds e experiências diferentes, tem gente do mercado financeiro, empreendedores sociais, área de marketing, área legal, advogada. Então, assim, e todas trabalham mesmo. Porque eu falei no início, não é um conselho que vai estar só o teu nome lá e você não vai fazer nada, né? Sim. Uma, inclusive, das nossas conselheiras, que você deve conhecer, Ana Furtado, que eu a convidei logo também quando ela estava acabando o tratamento dela, e ela realmente ajuda muito o Protea, e todas, não só ela, todas realmente, eu poderia falar aqui de cada uma, todas têm o seu papel assim, fundamental. E a gestão, realmente, a gestão também quis trazer pessoas que trabalhavam no setor privado. Então a Cris, ela nunca tinha trabalhado no terceiro setor, e eu acho que assim, eu queria o pique do setor privado, né, assim, não aquela coisa que você pode esperar sei lá quantos meses para acontecer, não, é aqui e agora, né. Então acho que por isso que deu certo, a dedicação de todo mundo, e eu acho que você não faz nada sozinho, né, então se não fosse o conselho, se não fosse a gestão, o time executivo, e se não fosse os doadores, o Protea não estaria aqui, né? E são só mulheres na gestão hoje? Só na mulheres gestão na e no gestão, conselho? e no conselho tem um homem no conselho fiscal. Tá. E o conselho médico tem uma mulher, e o resto é tudo Tudo homem. homem, olha só. Então você tem o conselho consultivo, você tem o conselho fiscal e o conselho médico. É isso. Uma baita estrutura. E como é que é isso para você administrar? Eu entendi que você acorda pensando no Protea, vai dormir pensando no Protea, final de semana, tudo, mas como é que é administrar isso tudo no teu dia a dia como CEO de uma empresa grande? Na verdade, como eu falei, durante o meu dia, assim, Outubro Rosa é uma loucura, porque aí eu gasto mais tempo com as parcerias e os vídeos e etc. Mas o resto do ano é isso. Eu participo muito pouco, eu tenho reunião de diretoria uma vez por mês, né, com a Cris, diretora financeira e diretora jurídica, e ela toca a equipe, e a gente tem reunião do conselho mensal. Uhum. Mas como eu falo, eu vou dormir pensando no Protea, eu acordo pensando no Protea, e às vezes eu tenho alguma ideia que eu passo para a Cris. Deve falar com ela direto, né? O WhatsApp deve bombar lá. E como é que é a tua rotina pessoal? Assim, hoje em dia você cuidou da saúde, sempre fez exercício físico, sempre teve uma alimentação legal. Como é que é isso hoje, depois do câncer de mama? Isso. Então, eu acordo cedo, eu sou matinal, até porque a Europa já acordou, né? Então, aí a primeira coisa que eu faço antes de fazer qualquer coisa é ver as notícias do mundo, né? Dos mercados, na Europa, Ásia e Estados Unidos. E aí depois eu vou fazer meu exercício. Então, que normalmente ou é jogar tênis, ou é fazer um exercício aeróbico e musculação. Eu faço exercício praticamente todo dia, né? Aí depois eu trabalho o dia inteiro. Hoje em dia eu trabalho 2 a 3 vezes no escritório e o resto home office. Isso é uma mudança. Antes da pandemia era só escritório. Então, herança da pandemia. Herança da pandemia, híbrido. E aí de noite eu chego em casa, encontro meu marido, minha família, meus pais, minhas irmãs, meus amigos. Meus 3 filhos hoje em dia moram em Nova York. Os 3 moram lá? Os 3. Então, hoje em dia eu passo uns 40% do meu tempo em Nova York. Tá. Eu posso trabalhar de lá, e então, para ficar com eles. Mas eu tenho uma sobrinha que virou filha, que mora comigo, então a casa ficou vazia, mas veio uma filha, que eu falo a filha que veio pronta, do Rio, porque ela é carioca e veio trabalhar aqui. Então, enfim, é uma vida que eu não posso reclamar. Com filhos grandes, tudo bem que agora a filha postiça, né? Mas com filhos grandes você tem mais tempo para se dedicar para os teus negócios, tanto para o Protea quanto para o teu trabalho mesmo como CEO, e ainda cuidar da saúde, né? Ainda não, priorizar os cuidados com a sua própria saúde, né? Exatamente. Fora isso, você faz
alguma coisa para a sua saúde mental? Ou já fez em algum momento? Terapia, meditação, enfim, qualquer coisa nesse sentido? Então, durante o tratamento eu fiz meditação, porque a químio, você toma alguns remédios que te deixam muito acesa contra os efeitos, né, da químio. Então eu comecei a meditar e foi muito bom para mim. Terapia eu nunca fiz. Eu fiz uma época, sim, durante a químio. O segundo tratamento eu fiz um pouco de terapia, eu gostei. Mas depois achei que eu não precisei mais, então não faço mais. E a minha terapia, eu acho que é o Protéia, viu? Porque me faz um bem danado. Aliás, eu convido a você a um dia visitar. A gente tem um grupo de apoio que é importantíssimo, mas a gente mesmo, foi o Protéia que criou lá dentro do hospital. Então a gente tem uma casinha que é rosa, foi pintada de rosa, onde 2 vezes por mês existe o encontro das pacientes. Então são as pacientes que já passaram por isso e as pacientes que estão passando. Um subgrupo, né, delas que querem participar. E aí tem várias atividades com elas. A gente traz voluntários, tudo voluntário, que vêm e dão, ou psicólogos. Aliás, inclusive a gente tem uma rede de voluntários psicólogos que fazem terapia 1 a 1 com as pacientes. Mas nesse grupo de encontro das pacientes alguém que vem dar uma palestra, né, ou uma aula de yoga, ou uma aula de arte, meditação, enfim. Com isso eu posso contribuir. Quer dizer, arte não, mas eu posso contribuir com uma palestra, alguma coisa motivacional, inspiracional. Sim. E posso contribuir com uma aula de yoga. Quer dizer, eu não sou professora, mas eu vou junto com minha professora, tenho certeza que ela vai topar, então, e a gente vai lá e faz uma aula juntas. Não, seria ótimo você vir, inclusive, como você doa isso para elas. Imagina você chegar lá e elas saberem que demais. Você é a doadora, elas vão ficar tão felizes. E acho que a gente vai. E você vai sair de lá reenergizada. Porque não tem tem dúvida. que passar. É longe, demora 1 hora para chegar, 1 hora para voltar, mas é como se você aí você vê na ponta, né, a diferença que o trabalho do Protéia faz, porque a gratidão delas, a felicidade. Não, é demais. Eu vou te falar, quando a gente estava desenvolvendo esse sutiã, a gente tinha reuniões mensais. E a gente ficou um tempão desenvolvendo, né? Então eram muitos encontros. Na época estava na pandemia, então eram virtuais, mas eu me sentia muito próxima dessas mulheres. E quando acabou, o sutiã ficou pronto, lançamos. A gente convidou elas para virem para São Paulo para fotografar a campanha. Aí conheci pessoalmente, abracei, foi lindo. Mas depois fiquei com saudades, porque toda vez, assim, eu me pego pensando, poxa, como será que tá a Marina? Como será que tá a fulana? Então, é isso, você cria um vínculo com essas pessoas, né? E é muito legal a gente se colocar no lugar do outro, a gente vivenciar uma coisa que é diferente da nossa realidade, né? E ver o efeito disso para a sociedade, porque essas mulheres são guerreiras. E elas me falavam assim, eu não sou guerreira, eu não escolhi para essa guerra, né? Então, mas assim, qualquer uma pode estar suscetível. Então, é um projeto muito lindo esse teu, com um propósito mais do que nobre, e o teu trabalho é realmente louvável. Queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar aqui para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Não, primeiro, de novo, eu queria te agradecer por esse convite, pela parceria. E eu acho que a mensagem nesse Outubro Rosa é muito simples, é que todas as mulheres estejam em dia com seus exames, né? Porque, como eu digo, o câncer de mama, ele é comum, mas se você diagnosticar precocemente e tratar, a tua chance de cura é enorme, né? O que não pode é não estar em dia com os exames. Então, aproveitar, escolher um mês, seja o mês do teu aniversário, é um presente que você está se dando a si própria, né? De cuidar da tua saúde. E é isso. Muito obrigada, Gabi. Então, você que está assistindo a gente, que curtiu esse episódio, não deixa de dar o seu like, envia para as pessoas que você gosta, principalmente para as mulheres da tua família, as tuas amigas, as pessoas que você acham que vão se inspirar com essa história. Gabi realmente tem uma trajetória incrível, uma mulher de muito sucesso e que, com uma causa muito nobre, empreendeu no ramo social. Primeira empreendedora social que a gente traz aqui no nosso Papo Íntimo. Então, muito obrigada, Gabi. Obrigada a vocês. Até a próxima.